versículo número 12 até o 17. Quem encontrou pode dizer amém? Isso, vamos lá então. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer um maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Meus irmãos, mais uma preciosidade da palavra de Deus, lembrando sempre que essas cartas, elas foram realmente enviadas às igrejas. E o anjo da igreja, como cada uma delas é descrito aqui, é o pastor da igreja, o líder da igreja. Então essa igreja teve um líder que foi martirizado, que foi o Antipas, que está mencionado aqui no texto. Antipas, segundo a história, segundo Flávio José, ele foi colocado dentro de um touro de bronze com azeite fervendo. Ele foi martirizado pelo Império Romano por professar a fé em Jesus, por não negar a Cristo. E essas cartas foram lidas segundo a necessidade de cada igreja. Então, cada uma delas tem as suas peculiaridades em cada igreja. Então, Deus falou com pequenas diferenças ou grandes diferenças de uma para outra. E com relação a Pérgamo, uma cidade que era a segunda maior da Ásia, a primeira era Éfeso e a segunda era Pérgamo, cidade grande, uma cidade muito idólatra. Essa cidade também tem algo muito interessante que diz respeito até a nós e para o que a gente vive hoje com relação à literatura. Lá em Pérgamo, irmãos, foi que começou a se desenvolver a técnica de utilizar o pergaminho como uma base para a escrita. Pergaminho era um trabalho que se fazia com peles de cabras ou de ovelhas, de animais, e se processava aquelas peles e se escrevia nelas. E daí de Pérgamo também veio o formato do livro em códice. Esse formato se chama códice. Então eles faziam páginas com aqueles pergaminhos, por isso o nome do material virou pergaminho por causa de Pérgamo. E o papiro, que eram aqueles rolos, começou a ser substituído pelo pergaminho, e depois eles foram aperfeiçoando até chegar nessa bênção que é o material gráfico, que é o papel, que facilita muito mais as coisas. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz o texto. Então, que está em Éfeso, não, desculpe, em Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu quero chamar a tua atenção para a forma como Deus se apresenta. Então, para cada carta ele se apresenta de uma forma. Quando ele fala com Éfeso, ele diz assim: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Para Esmirna ele diz: isto diz aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E aqui em Pérgamo ele diz: aquele que tem a espada afiada de 2 fios. Essa linguagem figurada, o Apocalipse é o livro de mais alegorias e mais linguagem figurada da Bíblia. Para entender o Apocalipse tem que se entender sobre alegoria, sobre analogia e sobre simbologia, porque senão não se entende absolutamente nada. Já teve gente que falou: pastor, eu fui ler o Apocalipse, é um cavalo, é um cálice, e é uma mulher sentada em cima do touro. Eu falei: isso é tudo simbologia, você tem que interpretar. Teve alguém que até disse para mim: pastor, é verdade que Jesus tinha uma tatuagem? Eu falei: não, onde você viu isso? No Apocalipse, diz que está escrito na coxa dele: Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Eu falei, não, isso é simbologia. Que ele vai vir um cavalo branco, isso é simbologia, não tem cocheira no céu, né? Então o Apocalipse ele é cheio de simbologias. E quando o texto diz, aquele que tem a espada afiada de 2 fios, essa identificação, espada principalmente no Novo Testamento, quem sabe o que significa? Boa, Neymar já levantou a Bíblia ali. A palavra de Deus. Então aquele que se identifica como a espada de 2 fios, ele está dizendo assim, eu represento a minha palavra. O Salmo 130 diz que ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. E ele identifica a palavra como uma espada afiada de 2 fios. O que é uma espada afiada de 2 fios? Que você pode utilizar para cortar tanto um lado da espada como o outro, que ela é afiada e corta. Sim ou não? É isso. Temos 3 situações para identificar o Senhor se mostrando para Éfeso sobre aquele que tem a espada de 2 fios. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e essa palavra ela é apta, habilitada para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, um lado da espada fala da palavra de Deus como aquela que vai desnudar os porões ocultos da alma humana. É aquela situação, exemplificando para vocês, você está ouvindo a palavra e a pessoa que está pregando aqui talvez nem te conheça, nem te viu, e parece que Deus está falando só com você, que não tem ninguém na igreja. Já sentiu essa sensação? Já foi embora dizendo assim, poxa vida, Deus falou só comigo hoje, porque não parece que esse homem me conhecia, parece que o pastor botou minha vida para ele, parece que o pastor ouviu a conversa que eu tive com meu marido em casa. Então essa é a espada de 2 fios que vai até a divisão da alma e do espírito, que vai mexer com os conteúdos, que vai desnudar os porões da alma, que vai lá dentro. Então abra o teu coração cada vez mais quando você se expor para ler a palavra, ou quando você estiver ouvindo a pregação da palavra, porque a intenção de Deus é que essa espada vá cortar lá dentro. Eu não sei, mas Ele sabe a tua necessidade mais íntima, até mesmo aquela que você nem identificou ainda. Deus sabe, e pela sua palavra o texto está dizendo que ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela faz a gente mudar de ideia, ela faz a gente rever conceitos, ela faz a gente mudar o rumo, ela mexe com os conteúdos da nossa esperança, da nossa fé. Então esse é o fio da espada, identificado como espada de 2 gumes, como Deus se apresenta aqui. Ele está dizendo, eu tenho uma espada de 2 gumes. Então recebe a palavra de Deus na sua vida, recebe a palavra do Senhor no seu coração, e abra seu coração, dilata a tua alma, a tua mente, diga, Deus, fala comigo pela sua palavra, vai lá dentro dos porões do meu ser, no anfiteatro da minha alma ali, e mexe com as coisas que estão ocultas ali, e vai removendo tudo isso, porque só a tua palavra pode fazer isso. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Então esse é o fio da espada, ela corta dos 2 lados. O outro fio a gente vê em Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios 6,17 trata lá de uma arma contra Satanás. Então Efésios 6,17 fala da armadura de Deus. Então Paulo diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus, calça os pés com a preparação do Evangelho, coloca o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada da palavra. Então todas as armas, os adereços dessa armadura parecem ser de defesa, e parece que a arma de ataque contra Satanás é a espada, não é isso? Calçar os pés, cinturão, couraça, escudo, capacete, são todos os adereços, são todos os equipamentos de defesa. A espada é de ataque. Então quando Deus diz assim,
Eu sou aquele que tem a espada de 2 fios, então eu sou aquele que posso mexer lá dentro do seu interior. Eu sou aquele que pode mexer dentro dos seus pensamentos. Eu sou aquele que pode mexer com as convicções, coisas que você pensava, que você achava, agora você não acha mais, e a partir de hoje você não acha mais, porque Deus falou com você, e você mudou de ideia, e você entrou magoado, chateado com alguém, bravo com alguém, e Deus mexe no teu coração, você sai decidido e liberando perdão, e Deus arranca a raiz de amargura, e você sai livre, leve, abençoado por Deus, porque a palavra vai lá. E ele diz também: eu tenho a espada de 2 fios. Isso é uma arma de ataque contra um inimigo invisível. Porque essa armadura de Deus está lá quando Ele está relacionando a nossa guerra espiritual. Você lembra de Jesus? Pelo Espírito foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, pelo diabo. Após ter jejuado 40 dias, teve fome. E Satanás veio e disse a ele: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele olha para Jesus e leva ele a um lugar alto e diz: olha, eu vou te dar a glória de tudo esse reino, eu vou te fazer um homem de sucesso, porque tudo isso me pertence a mim, por algum tempo me foi dado, e eu tenho poder para te dar. Jesus disse: está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Aí Satanás o leva até o lugar mais alto do templo, e lá vem com a palavra, e diz assim para Jesus: está escrito. Porque Satanás conhece a Bíblia melhor que nós todos juntos aqui. Conhece. Aliás, ele tinha acesso ao trono de Deus, né? Ele conhece o verbo vivo de andar perto, né? E aí Satanás diz: está escrito, o Senhor vai dar ordem ao teu respeito aos anjos, e os anjos vão pegar você e te sustentar. Jesus diz: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, voar para passarinho, não vou me jogar daqui não. Então, irmãos, é a palavra. Nós precisamos estar de posse da palavra. Nós precisamos orar a palavra. Uma das orações que mais me comove é a oração de Neemias, no capítulo 1, aonde ele está diante de um quadro terrível da sua família, dos seus patrícios, dos seus irmãos em Israel e da sua nação tão amada. E ele faz uma oração pedindo misericórdia a Deus, e no meio da sua oração ele diz assim: Senhor, lembra-te das tuas palavras ditas a Moisés, teu servo. Então, na oração de Neemias não tinha só as palavras de Neemias, tinha as palavras de Deus. Então a palavra de Deus precisa estar em nós. Jesus também disse: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão qualquer coisa e será feito. Amém. Então, quando Deus diz assim, a espada de 2 fios é uma arma que vai, é uma espada que vai lá dentro mexer com as nossas convicções, mas também uma arma para vencer o diabo. Amém, irmãos? Para vencer Satanás e dizer: Satanás, está escrito, Deus me comprou com o seu sangue. Aleluia. Aleluia. Conta-se de uma história de Martinho Lutero, que afrontou o Vaticano na Reforma Protestante, que ele tinha um momento de oração assim, de madrugadas inteiras, às vezes de 2 dias direto orando. Era assim a vida de oração de Martinho Lutero, quase igual a minha. Aí, num desses momentos de oração, diz o conto que Satanás se apresenta a ele e diz: o que você quer com esse negócio de traduzir Bíblia? O que você quer com esse negócio de avivamento? O que você quer com esse negócio de reforma? O que você afrontar? Você não passa de um pecador, você não passa de um salafrário, você é um engano, você é uma mentira. E ele ficou olhando para o diabo, e de repente o diabo abriu um rolo assim, onde estavam lá os pecados de Martinho Lutero, da vida dele todinho, um homem já de meia idade, e tudo que ele falou, tudo que ele disse, tudo que ele agiu, tudo que ele fez,
Satanás tinha anotado tudinho numa lista e mostrou para ele: está aqui, ó. O que você está querendo? Você acha que Deus vai fazer alguma coisa com você através de você? Olha a sua lista, olha o seu currículo aqui, ó. Martinho Lutero olhou para Satanás e está escrito: Satanás, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu fiz tudo isso aí sim, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Está escrito. Amém. Amém, irmãos? A igreja do século XXI está tomando posse de promessas que Deus não fez. Mas aquilo que está escrito é promessa para você, promessa para mim. Camila estava dizendo aqui sobre a capacidade da mãe dela debaixo de um caminhão com 35 toneladas, e as testemunhas que estavam ali, que estavam socorrendo, o que viram foi uma mulher que estava ali morrendo, mas glorificando a Deus. Amém. Isso aí. Isso é promessa para nós. Paulo disse que no meio dos vales e das tempestades, Deus vai plantar dentro de nós uma paz, uma quietude, um refrigério que excede a todo entendimento. Isso é promessa para mim, para você, está escrito. Então essa é a espada que Deus tem nas mãos, uma espada para mexer com o nosso interior e uma espada de ação, de ataque contra Satanás. Aleluia. O diabo tem afrontado a sua vida, vai com a espada. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. A minha família, Satanás, é tua. O meu casamento, Satanás, não é teu. A minha família é de Cristo, não é tua. Os meus filhos são consagrados para Deus, não são teus. O meu lar, a minha casa, ela é edificada em Jesus. Não é para você colocar tua palavra suja, porque está escrito que um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e te irá bem, comerá do trabalho das tuas mãos, sua mulher será como uma videira frutífera, seus filhos como plantas de oliveira. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Está escrito. Amém. Amém, irmãos? Está escrito. Em terceiro lugar, essa espada de dois fios, mudando um pouquinho, né? Acompanha o raciocínio junto comigo aí. A espada agora no outro campo pode significar esses dois fios, uma forma de Deus agir conosco. Ou duas formas, né? Então, nós vamos ver Deus tratando conosco com essa espada de dois fios, com consolo, com perdão, com nova oportunidade. Nós vamos ver o fio da espada de Deus agindo com graça, com muita graça. Sabe o que é graça? Alguns já interpretam como favor imerecido. A gente pode ir um pouco mais longe. Graça é aquilo que Deus estende a nós, e nós nunca reuniremos mérito para receber o que Ele nos dá. Graça. Então a Bíblia diz que Jesus andou entre nós e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Amém. Então não era só graça e não era só verdade. Se fosse só graça, o pessoal ia brincar de pecar e bagunçar, porque a graça resolve tudo. Se fosse só a verdade, esse microfone caía aqui e não ia ficar um aqui de pé. Mas ele veio cheio de graça e de verdade, cheio de misericórdia e cheio de justiça. Aleluia. É essa mistura. Eu preguei uma vez aqui há algum tempo atrás sobre o antagonismo do caráter de Deus, e era exatamente isso. Qualquer dia eu falo de novo sobre isso. É a capacidade de Deus ser uma pessoa que age com muita graça, mas mistura essa graça com justiça. É a capacidade de Deus agir baseado sempre na sua misericórdia, mas essa misericórdia também vem recheada de verdade. Então essa espada mostra um Deus que vai agir com graça, mas essa espada, o outro fio dela diz que Deus trará juízo e condenação àqueles que brincarem ou não aceitarem, rejeitarem essa graça. Então quando ele diz assim, eu tenho a espada de dois fios, isso também pode entrar nesse campo, na forma de Deus agir. Porque a Bíblia diz que Deus é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se.
Então Deus age baseado em graça, em amor, em misericórdia. Ele sempre vai agir assim. Quando Pedro começa a andar pelas águas, veja, e aí ele está caminhando, olhando para Jesus. Só que quando ele começa a olhar para o vento, o mar sacudindo, e os discípulos ali no barco, ali atrás gritando, ele começa a tirar os olhos de Jesus, começa a afundar. Quando ele afunda, ele diz: Senhor, socorre-me. Se fosse eu, diria: leve um pouco d'água aí, seu incrédulo. Você não estava andando já? Você não viu que sou eu? Você está pisando na água? Quem está duvidando agora? Leve um pouco d'água aí, depois te salva. Mas Jesus vai, estende a mão para o Pedro, levanta o Pedro. E depois que ele levanta o Pedro, é que ele diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas primeiro ele estendeu a mão e levantou o Pedro. E depois ele repreendeu. Então é a forma de Deus agir conosco. Deus vai agir dessa forma, nos estimulando, nos renovando, mas também nos corrigindo. Então, se por um lado ele nos renova, ele traz esperança, ele nos ajuda, ele nos mostra. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo assim: Senhor, eu sou ruim demais, Senhor, o Senhor tem que ter misericórdia de mim. E ele diz assim: eu sou ruim mesmo, mas eu tenho misericórdia de você. Agora vamos consertar. Então, da mesma maneira que Deus nos levanta, e ele vira sempre a página e diz: ó, vamos pegar essa página rabiscada da sua vida, da sua história, vamos escrever uma outra de novo. Ele sempre faz isso. Da mesma forma ele faz, mas também vamos consertar, que é o que ele diz para o pessoal aqui. Então, olha, eu sei que o que vocês estão vivendo, eu sei que a igreja está no lugar onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás, mas vocês não negaram, versículo 3, a minha fé, até nos dias de Antipas. Já pensou pegar o pastor da sua igreja e botar um caldeirão de óleo e botar ele dentro e falar: quem é o próximo? Então fizeram isso numa igreja em Pérgamo. Pegaram o líder da igreja, o Antipas. O nome Antipas significa contra todos. Contra todos. E aí botam o camarada para ferver dentro de um tolo de bronze e matam o cara. Só que a igreja não negou o nome de Jesus. A igreja não parou sua caminhada. A igreja prosseguiu. A igreja avançou. E é isso que Deus está dizendo. Mas no versículo 14 ele diz: eu tenho umas coisas contra vocês. Tem um probleminha aí. Tem alguns aí que seguem a doutrina do Balaão. E o Balaão é um cara safado lá no Antigo Testamento, um profeta que negociava profecia para ganhar um troquinho. Tem uns no século 21 também. Ainda tem. E tem alguns que falam da doutrina dos Nicolaítas, que eu odeio. Esses Nicolaítas eram discípulos, possivelmente, não é fato, de um dos diáconos de Atos capítulo 6. Entre os 6 diáconos que foram levantados, tinha um chamado Nicolau. E esse cara se perverteu, e ele levou gente junto. Porque gente pervertida, que conhece um pouco, que forma opinião, quando perverte, quando descabeça, leva a gente na cauda. E ele levou gente junto, esse Nicolau. E diz aí que essa doutrina dos Nicolaítas, não sei direito o que é. Então Deus está dizendo assim: olha, eu sei que vocês não levaram meu nome. Então Deus está dando estímulo, isso é elogio. Mas quando ele diz assim: eu sei também que tem gente que segue Balaão e que segue os Nicolaítas, isso é repreensão. Então Deus está estimulando a sua vida nessa noite, dizendo: olha, eu vou te levantar das suas quedas. Eu já sei os pecados que você vai cometer, eu já sei os erros que você vai cometer, e eu estou pronto a te perdoar, porque o meu sangue está disponível. O sangue da cruz não foi só para os pecados que a gente cometeu antes de ser crente, é para os que a gente está cometendo e vai cometer ainda, porque nós vamos pecar um bocado. Mas ele diz: meu sangue está disponível, porém, vamos consertar, vamos entrar no conserto, vamos ser mais zelosos, vamos ter um compromisso um pouco mais fiel com o Senhor. É conserto. Espada de 2 fios. O texto também diz que a igreja de Pérgamo está situada onde está o trono de Satanás. Então, para você entender, as duas maiores cidades ali da Ásia Menor eram Éfeso e Pérgamo. As
Pérgamo acabou ficando a capital. E foram estabelecer um templo. O Domiciano, o imperador Domiciano, foi o primeiro imperador que arrogou para si o direito de ser adorado como Deus, família. Domiciano. E ele queria um lugar para construir um templo. Ele pegou o Senado romano e fizeram uma votação para ver se seria Éfeso ou Pérgamo. Éfeso é uma cidade maior, Pérgamo é a capital. E Éfeso ganhou a eleição. Então, quando o texto diz o seguinte: a igreja está, você está onde está o trono de Satanás, pode ser que Deus estava falando do templo erguido para a adoração do imperador de Roma. E por que isso, pastor? Qual a relação do trono de Satanás com esse templo? Porque aonde o homem tem mais importância do que Deus, Satanás está presente. Aonde as personalidades humanas são mais importantes do que Deus, Satanás está presente. Aonde o homem tem mais relevância do que o Senhor Jesus Cristo, isso é humanismo. E o humanismo é satânico. Aonde o homem tem adoração para si, o diabo está presente. Outra possibilidade de ser esse trono de Satanás é que havia alguns templos idólatras em Pérgamo. Um deles era um templo para adoração a Esculápio. Esculápio era conhecido como Deus da cura. E Esculápio tinha um templo de adoração a ele. E o símbolo desse Deus da cura, o Esculápio, era uma serpente enrolada numa taça. Coisa que você vai ver no jaleco dos médicos, que é o símbolo da medicina. Veio aí, de pedra, de Esculápio, o Deus da cura. Mas pode ir médico, não tem problema não, viu? Medicina, Deus permitiu para os médicos nos ajudar, tá bom? Falando, não, isso aí é o Esculápio do SUS. Não vai, não fica preocupado não. Então, o trono de Satanás, isso é a simbologia que Deus usou para tratar aonde estava a igreja. O curioso disso é que onde estava o trono de Satanás, aonde quer que Satanás estabeleça o seu trono, ali também estará a igreja para pregar o Evangelho. Aonde quer que Satanás queira fazer ninho, a igreja vai estar presente, porque Deus disse para Pedro: olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém pode pensar nessa imagem das portas do inferno, que é a igreja colocando tranca para o diabo não entrar, mas é o contrário, é o inferno colocando tranca, porque ele não pode deter a igreja. Amém, irmãos? Inutilmente ele vai colocando tranca, mas ele não pode conter o avanço da igreja. Nós somos igreja, tem vidas para nós resgatarmos, tem pessoas para serem salvos, e nós somos a igreja que vai avançar aonde quer que Satanás tenha estabelecido o seu trono. Amém, irmãos? Alguém disse: pastor, eu queria mudar de casa. Eu falei: por quê? Tem um centro de macumba do lado, pastor, que sempre sabe, a gente não dorme, e aquela batuqueira lá, e aquele cheiro de charuto e tal, e as coisas que aparecem na esquina de baixo ali, frango, farinha, aquelas coisas nojentas, pastor. Eu cansei, procura uma outra casa, eu quero, ora por mim, pastor, para mim alugar uma casa mais longe daqui. Eu falei: mas não é por aí. Não é o centro que tem que correr, o centro tem que fechar. Amém, irmão? Você crê nisso? Não? O centro tem que fechar. Quem sabe o Pai de Santo se converter. Se não converter, ele muda o terreno para outro lugar. E quem sabe algumas pessoas que vêm com isso se convertem. A rua que eu moro tinha dois, um lado de cima e um lado de baixo. Fechou os dois. A rua que eu moro, a maioria, gente, era assim. Era um negócio terrível morar ali. Era macumba e pagode. Um dia era macumba aqui e pagode lá. No outro dia invertia, era pagode lá e macumba aqui. Era o cão, era o trono de Satanás, sabe? Só que tinha igreja ali dentro. Deus botou a igreja ali no meio. Alguns anos depois, a mãe de Santo lá converte e começa a ir na igreja, unida ali do Parque Civil. E o centro fecha, alguns parentes se convertem também. Aí do lado de cima, a outra que era a poderosa lá, morreu. Espalhou e o centro fechou e não sei o quê. E algumas pessoas também se converteram. Aquele pedaço de rua que eu moro só tem crente.
Converteu todo mundo. Aí sobrou uma cartomante, quiromante e amante de um cara lá também, chamada Neuzona. Eu contei a história dela aqui para vocês já umas 5 vezes, né? Vou contar de novo, não. Mas a Neuzona também se converteu. E aquele pessoal do centro todo, eu era garotinho, nem lembro direito, mas a minha mãe e a minha avó foram as pessoas que oraram, foram as pessoas que evangelizaram, foram as pessoas que amaram. É mole lá onde funciona o terreiro e você pegar a comida da sua casa, da sua panela e levar lá onde é o terreiro, para o pessoal comer. Foi isso. E as pessoas foram bem para Jesus. Agora a Neuzona, aí foi Deus usando a minha vida, foi lindo aqui. Quem não conhece a história da Neuzona aqui? Ah, eu vou contar então. Vou contar. Neuzona é uma mulher de mais ou menos uns 120 quilos. Grande. Negrona assim, azul marinho, assim, aquele negro legítimo da África que até brilha. Né? Como assim, aquele lábio vermelho, aquela coisa legítima mesmo, não tem mistura. África mesmo. E ela fazia todo esse trabalho lá e tal. E eu comecei a construir minha casa para poder casar, e eu tinha aceitado Jesus há um ano, tinha batizado e tal, 1 ano e pouco, e o pedreiro deixava cair as coisas no quintal dela. Aí um dia eu estou descendo lá, ela, Jair, oi Neuzona, bom dia nada, vem cá, me levava lá no quintal, ó, os pedaços de coisa lá, cimento, pode deixar Neuzona, vou limpar, varrer, não sei o que. Aí 2, 3 dias estou eu descendo, Jair, bom dia nada, vem cá, ó. E lá vai eu, vassoura. Aí falei com o pedreiro, Zé, toma cuidado aí, Zé, tá caindo lá, amanhã é chata pra caramba, aí você vai derrubar as coisas lá. E eu falei, implicante, né, tal. Aí foram os outros caras que não eram pedreiro, mas foram fazer um outro serviço lá, colocar uma estrutura de ferro, soldar. Os caras como é que chama os caras que mexem com ferro? Serralheiro, isso aí. Foram lá mexer lá, e os caras fizeram xixi no telhado. Escorreu no quintal da Neuzona. Aí estou eu descendo, Jair, oi Neuzona, bom dia, o que foi agora? Vem ver. Aí ela estava possessa por tudo quanto é nos guia lá, e xingou e falou palavrão, não sei o que lá, e aquele cheio de urina. E aí não foi nem o Zé, os caras já tinham feito a solda e ido embora. Eu falei, puxa vida, meu Deus do céu. E foi indo. Outro dia eu estou descendo na rua, Neuzona diz, Jair, o que aconteceu agora, Neuzona? Derrubaram alguma coisa? Não, derrubaram nada não, bom dia. Mas você está com uma cara meio assim, meio triste, o que foi? Levantou a saia assim, perna grossa, tinha aquelas feridas que ficam escorrendo água, que não cicatriza. Ela diz, eu estou há dias sem dormir, eu não estou aguentando de dor. Isso aqui, ó, já fui médico, não sei mais o que fazer, já fiz trabalho e não sei o que fazer. Aí ali no portão da casa da Neuzona disse, eu posso fazer uma oração para você? Ela falou, pode. Coloquei as mãos sobre ela lá, orei sobre ela e fui trabalhar. Fui embora. Passou um dia, 2, 3, 4, por aí, 5 dias. Jair, o que foi, Neuzona? Que derrubaram alguma coisa? Não. Eu só quero te agradecer. Mas agradecer o quê? Ela levantou a saia, estava seca, filho. Passam-se alguns dias, a mesma coisa, Jair, eu falei, meu Deus do céu. Alguma coisa? Ela, não, Jair, eu só queria uma ajuda sua. Mas para quê? Vem cá, e ele levou lá para dentro. Falei, eita, o que essa mulher quer? Entra aqui, nunca tinha entrado na casa dela. Quando eu entrei, irmãos, eu não sei como é o inferno, mas o inferno devia ser parecido com aquilo. Pensa num lugar horrível, escuro, cheio de coisa pendurada, um índio, tamanho de 1,80 m, assim, ó. Um negócio horrível, fumaça pra cá, e vela, topo de vela acesa, um negócio nojento, a casa suja, cheia de coisa dentro. Ela falou assim, eu não aguento mais isso aqui. E eu não tenho coragem de jogar essas coisas fora. Você não tem coragem de jogar isso fora? Eu falei assim, eu tenho, mas eu vou chamar uns irmãos aí. Chamei o evangelista ele, o cara, o era doido de pedra, puxa, aprendi muito com aquele homem. Ele, vamos lá, é nóis,
Veja bem, algumas coisas tenho que contra ti, que tens lá o pessoal que seguiu a doutrina de Balaão. Eu quero chamar a tua atenção para algo meio perigoso contra nós. Satanás, ele é muito inteligente. E quando se fala da doutrina de Balaão, preste muita atenção. Números capítulo 22, você pode acompanhar a história na íntegra. Eu vou narrar rapidinho. Israel estava avançando rumo à terra prometida com a liderança de Moisés. E os povos que estavam no meio do caminho e guerreavam contra Israel, Deus estava com Israel e eles atropelavam, mesmo não sendo um povo guerreiro. E o que aconteceu? Quando o rei lá dos Amalequitas, acho que é Amalequita o nome dos caras lá, ele ficou sabendo dessa história, as notícias chegaram e falaram: vamos arrebentar com a gente também. Quando eles chegarem, vão passar por cima de nós. Essa nação é poderosa, tem um Deus poderoso. E ali por perto tinha um profeta que era de Deus, que cria no Deus de Israel, chamado Balaão. E ele chamou aquele profeta e disse: olha, eu preciso que você faça um encantamento, que você faça uma macumba, ou uma boa cumba, mas alguma coisa você faz aí, porque esse povo vai arrasar a gente. Ah, eu não vou fazer isso, não, mas eu te dou isso, te dou isso. E ofereceu lá um agradinho para Balaão, e Balaão aceitou. Aí ele preparou todo o material para fazer o despacho profético, e quando ele ia amaldiçoar, dizer palavras contra Israel, ele abençoava. Ele ia dizer assim: povo maldito. Mas quando ia falar povo maldito, ele ia: povo bendito. E o rei: mas não é isso que você fala, é para você abençoar, é para você dizer que eles são malditos. Povo bendito. E não deu certo. Por 3 vezes ele tentou, ele quase morreu assassinado por um anjo, se não fosse a mula. A mula empacou no meio do caminho, e o caminho estreitinho, e um anjo enorme com uma espada na mão. A mula viu, e o Balaão não viu. Tem coisa que a mula vê, a gente não vê. Aí a mula empacou, ele desceu da mula e bateu nela, sentou o rei, pegou uma vara, bateu. De repente a mula abre a boca e começa a falar: por que você está me batendo? A mula falando: começou a falar com a mula ainda: eu estou te batendo porque você não quer andar. Eu não quero andar porque você ia morrer, seu tonto. Olha o anjo aí da espada aí, ó. Você vai fazer uma loucura, você vai querer amaldiçoar um povo que é abençoado. Então veja, quando Deus abençoou Abraão, abençoou Israel, nenhum encantamento vale contra Israel. Aí ele chegou e falou para o rei: Balaque, não dá. Esse povo é bendito, não tem o que fazer contra eles, não tem como amaldiçoar. E ele é bendito, e se é bendito, não tem quem amaldiçoe. Mas o Balaão, como queria ganhar uma graninha, o texto está dizendo aqui que ele ensinou o Balaque a lançar tropeços. Então não foi por uma maldição, por uma feitiçaria, não, mas ele ensinou as mulheres estrangeiras seduzirem os homens de Israel. E através das mulheres estrangeiras que seduziam os homens, esses homens eram seduzidos aos deuses estranhos dos povos que eram contra Israel. E aí ele conseguiu êxito em acabar e mexer com Israel. O que isso, irmãos, nos dá a entender? O que nos dá a entender é um princípio muito interessante. Se você tem medo de maldição, fique em paz, você não pega você. Se você tem medo de macumba, fique em paz. Você tropeçou nela andando na calçada, e meu Deus, e agora eu tropecei? Não tem problema. Você comeu alguma coisa, te deram uma bala no meio do caminho, que você pôs na boca, você escutou que era de cosme. Não fica com medo de mau agouro, não fica com medo de azar, não fica com medo de gato preto. Tem gente que faz sinal da cruz quando vê gato preto, tem gente que tem no papo, vê a escada no meio do caminho. Deixa eu dar uma volta, né? Eu não acredito nisso, é só para garantir. Eu não acredito que passar embaixo da escada dá azar, mas por via das dúvidas, deixa eu dar a volta que não custa nada dar 3 metros a mais. Irmãos, isso nada vale contra nós, porque nós somos um povo bendito e abençoado por Deus. Então pode fazer uma curva, pode falar maldição, pode a pessoa falar, pode alguém xingar, pode lançar palavras sobre os seus filhos não sei o que. Você não precisa fazer quebra de maldição, você não precisa vir aqui, pastor, ora, porque disseram uma palavra de maldição contra
é natural, como a andorinha também a voar, assim a maldição sem causa não virá. Então qual é o problema? É a gente produzir a causa. Deu para entender? Então Balaão lançava tropeços contra Balaque, contra Israel. Ensinou Balaque, o rei, a lançar tropeços aos filhos de Israel. E aí ele teve êxito. Não foi pela maldição, não foi pelas coisas do mundo espiritual, mas foi levando o pessoal a pecar. Então, o cuidado que a gente precisa ter é justamente esse: a permissividade. Então, Satanás, na sua estratégia, ele talvez não tire você da igreja, porque ele sabe que você não vai sair da igreja, mas ele coloca laços para você dentro da igreja. Ele sabe que você não vai abandonar a fé. Ele sabe, não vou na igreja, ele vai abandonar. Então ele vai lançar alguns venenos para acrescentar com a sanidade bíblica que há no teu coração, e vai inventar alguma coisa para te enredar. Então é isso que nós precisamos estar atentos, porque essa permissividade pode dar lugar a coisas satânicas. Vou fazer umas perguntas: o que está entrando na nossa casa? O que entra na nossa casa? O que entra na geladeira de casa? O que estamos dando aos nossos filhos? O que nos faz dar gargalhadas assim, de se matar em frente à televisão? O que? Será que a gente não está permissivo demais? Será que não estamos alargando por conta própria uma porta que Jesus disse que era muito estreita, e um caminho também muito estreito? A gente não está alargando por conta própria? E aí não é maldição, aí não é azar. Aí não é que alguém falou não sei aonde e amaldiçoou minha vida, amaldiçoou meu filho, não sei o que lá. Eu já fui orar por criança. Pastor, ora pelo meu filho, ele não está dormindo à noite, está tendo sonhos perturbadores e tal. E tá bom, vamos orar e tal, não sei o que lá. Aí conversa vai, conversa vem. O moleque já tinha assistido 8 vezes Harry Potter. Não adianta eu orar? Adianta. Então é isso que nós temos que entender. Não é pela maldição, não é pelo mundo espiritual, é a gente que pode produzir o mal. Então, diante disso, irmãos, nenhum tipo de maldição vai chegar à tua tenda, porque o Salmo 91 diz que nenhum mal sucederá a ti, e praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Agora vigia, cuidado com aquilo que está entrando na sua vida, na sua alma, no seu coração. Já dizem os estudiosos e até psicólogos e até teólogos que os olhos são as janelas da alma, os ouvidos são as janelas da alma. É por aí que vão entrar as coisas. O que você assiste, o que você vê, o que você dá ouvidos para escutar, quem você escuta. Porque não é pela macumbaria, não é pelo mundo espiritual, não é por maldição, mas a gente pode produzir o mal. Dá para entender? Esse é o princípio que esse pessoal que seguia a doutrina de Balaão, que Deus vem repreender essa igreja. Olha, que era uma igreja que não negou a fé. Ele está dizendo aqui no versículo 13: mesmo com a morte de um mártir, o cara, um líder, morreu e o pessoal continuou lá na fé. Mas ele diz: tem gente aí seguindo a doutrina de Balaão. E a doutrina do Balaão não é profetizar por dia, a doutrina do Balaão era lançar tropeços. Amém, irmãos? Então o diabo talvez não queira te tirar da igreja, ele não consegue, porque você está arraigado na casa de Deus, você tem princípios, você tem valores, mas ele pode lançar tropeços em você dentro dela. Ele sabe que você tem uma fé sincera, que você ama Deus, ama a palavra, então ele vai querer acrescentar algumas coisas que não estão nela, para incorporar em você, coisas venenosas. É isso que é o perigo. Amém? Vamos finalizar? O vencedor receberá o maná escondido. Ao que vencer. Isso é interessantíssimo, porque o maná tipifica a vida espiritual, e havia uma expectativa judaica de que o maná viria de novo quando o Messias viesse. Existe até um autor judeu antigo que argumenta que o maná é a comida do céu, em oposição à comida sacrificada aos ídolos.
E uma lenda do povo judeu diz que quando o templo de Salomão foi derrubado por Nabucodonosor, em 586 a.C., um anjo, ou então Jeremias, isso é uma lenda, né? Havia escondido a arca com o maná que iria ser preservado até o reino messiânico. E nesse pensamento apocalíptico aí dos judeus dessa lenda, este maná viria à terra por ocasião da vitória de Deus. São simbologias. Aquele que vencer comerá do maná escondido. No contexto do Antigo Testamento, o maná simboliza o Espírito Santo. Tanto que a porção de maná que estava dentro da Arca da Aliança ficava dentro de um vaso. Então a Arca da Aliança tinha algumas coisas dentro dela. A Arca da Aliança simbolizava Deus do povo do Antigo Testamento. Então tinha a vara de Arão, que floresceu, que deu amêndoa, uma vara seca. Tinha as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. E tinha um vaso com uma porção do maná dentro. Então, nessa simbologia, o maná é o Espírito Santo. É o Espírito Santo para nosso entendimento. Porque Paulo chama as pessoas, quando ele escreve a Timóteo, numa casa existem vasos para honra e vasos para desonra. Aqueles que se purificarem para essas coisas serão vasos para honra. Então nessa gíria pentecostal também tem um hábito pessoal chamar o outro de vaso, né? E aí vaso, fala vaso. Mas a Bíblia trata pessoas como vasos. E o maná estava guardado na arca dentro de um vaso, dentro da arca. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo está na sua vida. Ao que vencer vai comer do maná escondido. Você já está se alimentando do maná porque o Espírito Santo está em você. Você é vaso em que o Espírito Santo habita. Deus diz em Coríntios 6 que nós somos o templo onde o Espírito habita. Mas Jesus diz algo interessante sobre o maná também. Em João 6, 31 e 32 ele diz: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. João 6, 48 a 51 ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Aleluia! Ele é o pão, ele é o maná. O Espírito Santo está em nós. O que vencer comerá do maná escondido. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. E quem vencer também ganhará uma pedra branca. Uma vez alguém disse para mim: pastor, eu vou fazer o que no céu com uma pedra branca na mão? Eu falei: isso é simbologia, né? Não vai ser para você tacar em alguém de pedra, né? Quanto a pedra branca com o nome da pessoa, era um costume na época de dar uma pedra branca nas seguintes situações. Então, por exemplo, quando num julgamento ficavam ali, hoje a gente vê aquele julgamento, como é que chama, como júri popular, que as pessoas se assentam e elas votam. Na situação antiga, esse voto era com pedras negras e pedras brancas. Então, quando a maioria votava com pedras brancas, o juiz também dizia: pedra branca, está livre, está absolvido, está livre de condenação. Ao que vencer, dar-lhe uma pedra branca com o seu novo nome escrito. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8 e diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele nos absolveu, aleluia. A pedra branca também era dada para o escravo quando ele era liberado da sua escravidão, e ela funcionava como uma certidão. Era uma pedra branca rara com o nome dele escrito. Mas você é escravo? Ele dizia: não sou mais, aqui, ó, não sou mais escravo. Aqui a pedra branca com meu nome escrito. Eu não sou mais escravo.
Jesus diz: aquele que vencer vai ganhar uma nova pedra branca com o seu nome escrito. Paulo escreve aos Gálatas e diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Agora nós não somos escravos, somos filhos. A pedra branca também era dada a um vencedor de uma corrida ou de uma luta, além daquela coroa de folhas, que era uma tradição grega. Nos povos antigos também tinha uma pedra branca, que lhe dava direito a uma pensão vitalícia. O Davi, quando matou o gigante, ele teve algumas propostas, ele teve uma herança que o rei assinou um decreto. Uma delas foi de casar com a filha dele. Aí ele se deu mal, né? Não sei se a moça era bonita, mas era ruimzinha pra caramba, a tal da Mical. Mas ele teve outras heranças, como isenção de impostos para todas as suas gerações. Tanto é que Jesus, quando foram cobrados do imposto e perguntaram: é lícito pagar imposto? Ele pergunta para os seus discípulos: você acha que está certo isso? Um filho de Davi pagar imposto? Eles disseram: não. Mas Jesus falou: eu vou pagar. Vai lá, pesca um peixe, na boca do peixe tem uma moeda lá, paga o meu e o seu. Disse para o Pedro que pagou o imposto. Mas não tinha que pagar porque ele era descendente de Davi. Davi foi isento de impostos por toda a sua descendência, com o decreto do rei. Então, a pedra branca também valia como pensão vitalícia para quem vencesse uma luta ou uma corrida. Colossenses 2,13 diz: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando os vossos pecados. E Ele cancelou a escrita de dívida que era contra você, que consistia em ordenanças e nos era contrária. E Ele moveu e removeu toda essa escrita de dívida, cravando-a na cruz. Aleluia! A pedra branca também era dada aos guerreiros quando voltavam das batalhas. Eles recebiam uma pedra branca como homenagem pelo seu heroísmo. Jesus diz: ao que vencer vai valer a pena, irmãos. A gente viver, passar por privações, pelas lutas, negar o pecado, negar os prazeres desse mundo, vai valer a pena. Quando os guerreiros chegarem lá, Deus vai dizer: aqui está a premiação pela vida devotada a mim em todo o tempo na sua carreira cristã. A premiação. Quem vai receber isso um dia? Aleluia. A pedra branca também era utilizada como um convite, uma credencial para ter direito em grandes eventos da época. Então a pedra branca valia como um ticket, como um convite, uma credencial para grandes eventos da época. Para entrar num grande evento, vou entrar, mas não vai, você não pode entrar. Posso, aqui minha credencial, uma pedra branca com o seu nome escrito. O Apocalipse, no capítulo 19, diz o seguinte: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos a Ele glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E Ele me disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E Ele me disse: estas palavras são verdadeiras e são fiéis e são de Deus. Nós estamos sendo convidados